Ondas de até 3 metros. Que bela imagem impressionante, né, desse fenômeno que ocorre lá em São Domingos do Capim. Esse evento é realizado há 20 anos lá no município, reunindo até 80 surfistas. A competição começou na sexta-feira e foi até domingo. Ivo Amaral, encararia aí as ondas, não? Tranquilamente, assistindo, né? Eu pensei que era perto da cidade, o Márcio até me gozou, só queria ficar no hotel, mas parece que não tem hotel ali na chegada para São Domingos do Capim. Mas é um esporte que atrai a atenção de todo o Brasil. É um fenômeno espetacular essa história da Pororoca e cada vez mais surfistas, o número é muito grande, se habilitam para participar da competição. Muito bem, legal. Mais um ano de evento lá em São Domingos do Capim. Daqui a pouco a gente vai falar de outra situação envolvendo o município, infelizmente a questão das cheias por lá. Ivo, daqui a pouco, aliás, sexta-feira você volta, né? Ainda não confirma, né? Não? Mas brevemente estarei de volta. Muito bem, suspense. Espero que você retorne. Com o telefone desligado. Tá certo. Valeu, Nádia. Obrigado, Ivo. Valeu. Até a próxima, 7h35 do esporte. Vamos agora com a previsão do tempo, saber como é que fica o tempo nesta segunda-feira. Vamos lá fora, câmera panorâmica mostrando muitas nuvens, mas um tempo um pouco mais aberto do que a gente vinha acompanhando nos últimos dias aqui no Bom Dia. Mas olha só, vai mudar um pouquinho durante a manhã, durante a tarde, porque de acordo com o Cipan, teremos céu nublado hoje, com chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima chegando hoje aos 30 graus. Pois é, de acordo com a meteorologia, Márcio, 90% de chances de chuva hoje na região metropolitana. E falando em região metropolitana, em Coraci e Outeiro, a maré alta causou prejuízos aos comerciantes e moradores. Um bar veio abaixo na orla e casas ficaram alagadas. Moradores ilhados, mas teve também alguns corajosos que enfrentaram toda essa água que encheu a rua 15 de agosto no distrito de Coraci. A maré alta chegou com força por aqui desde sexta-feira. Em virtude da maré aí, você sabe que a força da maré causa alguns buracos na pista asfáltica, inclusive, e aí tem vezes que cai um, sim. A dificuldade de passar por aqui esses dias até foi mostrada por este morador nas mídias sociais. Ele precisou de uma canoa para chegar ao outro lado. Na sexta-feira, a maré foi bem mais mustra. E para os pequenos que vêm do colégio da aula, tinha para chegar para suas casas, tinha que vir de canoa, porque não dava para passar carro nem de moto. A gente encontrou moradores tentando tirar a água que ainda restava nas residências. A Rafaela, por exemplo, teve a casa alagada pela maré. Deu bastante água, como aqui a parte de baixo, e tá vindo tudo para a mana daqui. Com o volume de água, comerciantes da Praia do Cruzeiro, em Coraci, sentiram uma queda nas vendas. Prejudicou-se. Pessoal, criança, essas coisas, eles estão pro banho. O movimento é 2, 3 horas depois da maré só. E teve mais gente prejudicada pelo mesmo motivo. Os transtornos causados pela maré alta também chegaram ao distrito de Outeiro. Na madrugada deste domingo, este bar e restaurante não resistiu à força das águas e veio abaixo. Os estabelecimentos ao lado também estão comprometidos. Ruth é a dona do ponto que desabou. Segundo ela, uma rachadura na parede, aberta durante o dia, também pela maré, já anunciava que isso iria acontecer. A maré veio, bateu aqui muito na parede, entendeu? Rachou. E como estava comprometido, chegou um amigo meu que é engenheiro e falou, olha, Teca, sai daqui, não vai dormir hoje aqui, porque isso vai cair ainda hoje. Essa maré está derrubando tudo. Meu Jesus, hoje nós chegamos aqui e encontramos isso aqui. E se a dor de ter perdido o lar e a fonte de renda não bastasse, pessoas ainda se aproveitaram para saquear o que ela tinha de valor. Levaram minha renda, levaram a renda do bar, levaram meu celular, freezers, geladeiras, as minhas roupas, as minhas coisas, pequenas coisas, DVD, essas coisas, televisão, tudo eu perdi. Falta de respeito, né, com o sofrimento das pessoas, questão do saque que você viu aí na reportagem. Bom, a prefeitura informou em nota que faz o monitoramento da maré em Belém e também nos distritos com a ajuda da Defesa Civil e que fará vistorias para avaliar os prejuízos causados pela maré alta. Em nota, disse ainda que realiza ações de limpeza nos canais durante todo o ano para diminuir os transtornos provocados pela chuva e que também realiza ações emergenciais de dragagem para facilitar o escoamento da água da chuva. Ao menos desde ontem, né, o que a gente observou é que o nível da maré já baixou em relação a sábado e a sexta-feira
E aí fica essa boa notícia, né? Embora seja um fenômeno natural, é uma boa notícia para quem mora nessas áreas de risco. E agora a gente vai falar sobre a chuva do último sábado, que deixou vários pontos de Paragominas debaixo d'água. Vamos ao vivo, então, com o repórter Emerson Sodré. Como é que está a situação por aí, Emerson? Bom dia. Oi, Natália, bom dia para você, bom dia, Márcio, bom dia a todos. Bom, de ontem para cá, as famílias estão aí tentando contabilizar os prejuízos e muito trabalho para fazer toda a limpeza. O governador do estado, Helder Barbalho, e o vice-governador, Lúcio Vale, sobrevoaram Paragominas para verificar a situação do município depois que a cidade foi atingida por uma forte chuva na madrugada do último sábado e muitos pontos ficaram debaixo d'água. Vamos ver na reportagem. O resultado da forte chuva que inundou a cidade ainda é visível. No meio da rua, colchões perdidos e móveis que já não servem. O domingo foi de recomeço para os moradores que passaram um sufoco por causa dos alagamentos. Perdeu quase tudo. Guarda-roupa, um guarda-roupa, pencou, guarda-roupa, as coisas dos meninos. No quarto do meu filho já nem cama não tem mais, que jogaram até fora também. Nesta casa, a marca da água na parede dá para ter uma noção dos estragos. O dia foi todo dedicado para limpar a lama, retirar os entulhos e contabilizar os prejuízos. À medida em que a água vai baixando, moradores se reúnem para separar roupas, móveis e eletrodomésticos que foram destruídos pela enxurrada. O bairro Uraim foi um dos mais atingidos e deixou algumas famílias desabrigadas. É onde mora Tainã. Pela segunda vez, ela viu tudo o que passou anos para conquistar e ir por água abaixo. É muito ruim, né? Deixar o conforto da gente para ter que vir para um lugar que a gente tem que deitar no chão, dormir no que é doado pelos outros. É muito ruim essa situação. O nível dos rios Uraim e Paragominas continuam elevados, mas nada comparado à madrugada do último sábado, quando a cidade ficou debaixo d'água e causou desespero e prejuízos para muita gente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foram 192 milímetros em quase 8 horas. Pelo menos 34 famílias que perderam tudo estão abrigadas nesse prédio da Associação de Moradores de Paragominas. Outras 23 pessoas foram levadas para a Escola São Monosur Brasil. Será que isso aí vai acontecer todo ano? Todo ano vai ficar acontecendo essa tragédia? Nós estamos esperando um apoio dos políticos, de alguém que venha olhar pelo esse povo carente, porque hoje ainda tem muitas pessoas que estão desabrigadas, que não tem como nem olhar, nem entrar na sua casa, que está tudo inundado. Até agora, não foi divulgado um levantamento oficial com o número de casas inundadas e famílias atingidas. Pela manhã, o governador Helder Barbalho chegou à cidade, visitou alguns pontos de alagamentos e garantiu ajuda emergente aos moradores atingidos. Inicialmente, nós estamos mandando para cá 500 kits de alimento, higiene, colchonetes, água para atender as famílias que estão nessa situação e que foram atingidas pelas cheias. Já pedi que a Prefeitura possa identificar o mais rápido possível as razões que deram causa, inclusive investigar se, semelhante ao ano passado, se houve alguma possibilidade de alguma barragem ter rompido no arredor dos bairros atingidos. Muitos voluntários também estão envolvidos, fazendo doações e realizando ações para ajudar as famílias que estão desabrigadas. Mas as doações ainda podem ser feitas, as pessoas podem levar no prédio da assistência social ou até mesmo no local onde estão essas famílias alojadas. Muitas pessoas estão precisando aí de roupas, sapatos, né, material de higiene, limpeza e principalmente o alimento. Nesse momento aí é sempre importante contar com a colaboração de toda a comunidade para poder ver essas famílias se reerguendo novamente, não é, Márcio e Natália? Obrigada, viu, Emerson, pelas informações e, claro, é muito válida a sua lembrança em relação à solidariedade a essas famílias que praticamente perderam tudo, né? Essa situação muito triste aí em Paragominas, né? Você, claro, Emerson, vai continuar acompanhando e trazendo as informações do município aqui para a gente do Bom Dia. Obrigado pela sua participação. Emerson, agora vamos falar de outro município em situação delicada, São Domingos do Capim. Inclusive, a Prefeitura decretou situação de emergência depois que a maré alta causou alagamentos em várias ruas
no centro do município. A gente conversa com Noriel Magalhães, que está ao vivo lá no município. Noriel, a gente conversava aqui no estúdio, o Márcio e eu, a respeito dessa situação, né? A gente vê aí atrás de você que muitos pontos continuam alagados, mesmo com a baixa da maré. Bom dia. Bom dia, Natália, Márcio, bom dia a todos. É verdade, essa situação é bem curiosa aqui no município. Nós estamos na rua Quintino Bocaiúva, fica próximo ao centro da cidade. A rua não está toda alagada, mas esse trecho aqui que a gente está vendo até lá em cima tem muita água. E parte dessas casas que ficam nesse perímetro também estão com água pelos quartos, pela cozinha, os quintais estão alagados, mesmo com a maré tendo baixado. Nesses últimos dias, são 4 dias já que dura essa enchente aqui no município, e mesmo com a maré tendo baixado, algumas casas ainda permanecem afetadas por esse problema. Lembrando que isso tudo começou na madrugada de quinta para a sexta-feira. E aí a gente vê que da madrugada de quinta para sexta-feira, muita coisa já aconteceu aqui no município, muitas casas ficaram alagadas. Eu vou afastar um pouquinho para o Edivan poder mostrar melhor aqui o trecho dessa rua aqui da Quintino Bocaiúva, né? Que está numa situação bem complicada. E essa situação se agravou ainda mais porque, além da enchente do rio, dos igarapés aqui do município, coincidiu tudo isso com o inverno amazônico, né? Com muita chuva que tem caído aqui nos últimos dias. Isso fez com que muita água ficasse empoçada nas ruas aqui do município. E desde que começaram essas enchentes, essa situação não muda muito, né? Baixa um pouco, mas a situação permanece, deixando muita gente preocupada. Segundo a prefeitura, mais de 250 famílias foram atingidas, cerca de 150 pessoas estão abrigadas num ginásio municipal, mas muitos deles ainda não quiseram deixar suas casas. Além do trabalho de assistência social da Prefeitura de São Domingos do Capim, vários grupos de voluntários, inclusive da paróquia da cidade, estão ajudando com a arrecadação, distribuição de água mineral e alimentos para a população. Uma equipe da Defesa Civil Estadual está em São Domingos do Capim e foi montada uma sala de situação de comando de gerenciamento de desastres. Segundo o capitão Marcelo Santos, da Defesa Civil, a equipe vai fazer um levantamento da situação e ajudar o município no direcionamento das ações de respostas aos danos e prejuízos. Ele disse ainda que integrantes da Defesa Civil ficarão aqui no município por tempo indeterminado, Márcio e Natália. Então, assim, essa atenção para essas pessoas é muito importante. Agora, volto a dizer, algumas famílias não quiseram sair de casa, mesmo passando por problemas por causa do alagamento, porque temem perder alguns objetos, de repente algum furto, algum arrombamento. Eles sabem que essas coisas realmente podem acabar acontecendo, mas é melhor evitar tragédias, evitar problemas, contato com insetos, doenças principalmente. Não é, Márcio? A gente vai continuar acompanhando essa situação por aqui. Você inclusive vai trazer a reportagem para o JL1, mostrando o drama dos moradores, a preocupação com a saúde pública, que é outro ponto que você comentou, Noriel, que sem dúvida é algo bastante grave. Eu tive atrás de você algumas pessoas se arriscando nessa água, aí nessa rua do município de São Domingos do Capim, Noriel, ao vivo, mostrando a situação, infelizmente, grave por lá. Com certeza. Obrigada, viu, pelas informações, Noriel. E com tanta chuva, né, e alagamentos ocorrendo no estado, a gente, claro, quer saber como é que vai ficar o tempo no interior do estado, começando pela região nordeste, aqui no telão, porque, de acordo com a meteorologia, lá no município de São Miguel do Guamá, vai ter céu fechado, nublado com chuva a qualquer hora do dia, mínima de 23 e máxima de 29. Na região sudeste, em Tucumã, tempo nublado, encoberto com chuva a qualquer hora do dia, mínima